Irmãos, irmãs queridos, quer queiramos, quer não, o Senhor Jesus vai voltar. São palavras de Santo Agostinho. E ele dizia ainda, se não voltou ainda, não significa que não voltará. E se estamos preparados, não é importante saber a hora. Portanto, mais uma vez nos colocamos diante dessa expectativa. O texto de Paulo aos Tessalonicenses nos recorda isso. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilantes e sóbrios. E o que significa isto? Significa estarmos inclinados no movimento cotidiano de conversão, sendo mais de Deus, sendo mais segundo Jesus, crescendo na estatura de Jesus. Esta é a nossa missão de cada dia. Significa também nos ocupar daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que agrada a Deus. Significa tomar o nosso talento e multiplicá-lo. São Gregório Magno dizia que ninguém pode dizer que não recebeu talento nenhum. Ninguém pode dizer que não terá que prestar contas porque não recebeu nenhum talento. Porque ao mais pobre Deus deu talentos. Por isso é preciso discernir qual é o nosso, qual é o meu, e colocar esse talento a serviço dos irmãos, porque ninguém recebeu o talento para si. Guardar o talento é enterrá-lo. Descobrir o que Deus me deu nas muitas formas de talento, talentos materiais, espirituais, intelectuais, afetivos, talentos que nos fazem ser profundamente humanos. É preciso descobrir isto e colocar isto a serviço dos irmãos, multiplicando como podemos no dia a dia da vida, da convivência e da missão, multiplicando esses talentos em vista deste dia do Senhor, que virá como ladrão de noite, no dia do juízo, em que cada um vai apresentar ao Senhor, como aqueles empregados, apresentar aquilo que deu conta de fazer da sua vida, a partir dos talentos que recebemos de Deus. Dentre as muitas coisas importantes que nós precisamos fazer no caminho, uma delas, sem dúvida alguma, é cuidar dos irmãos e irmãs mais pobres. Aqueles que, por algum motivo, normalmente motivos mundanos, não tiveram acesso aos bens da terra. Deus criou os bens para todos. Quem os dividiu fomos nós. E se alguns têm mais e outros têm menos, essa divisão não foi Deus quem fez. E aí somos chamados como irmãos e irmãs que, na perspectiva da fé, percebemos que também recebemos mais ou conseguimos mais dos bens materiais deste mundo, somos chamados a colocá-los também, em alguma medida, a serviço, à disposição da vida dos irmãos mais pobres. Hoje celebramos o Dia Mundial dos Pobres, um desejo do Papa Francisco, que já há 4 anos nós vivenciamos na igreja. Não se trata apenas de celebrar um dia na liturgia, mas se trata de tomar uma postura, se trata de um movimento, se trata de uma conversão na direção desses irmãos e irmãs, levando em conta que ninguém tem tudo. Haverá sempre alguma coisa de que o mais rico precisa. Haverá sempre alguma coisa que também o mais pobre precisa. Portanto, haverá sempre dons que podemos trocar entre nós. E o Papa nos convida a essa disposição interior, não de pequenos gestos de caridade, mas de um movimento de misericórdia na direção dos irmãos. Santo Agostinho dizia também: se queres encontrar o misericordioso no último dia, sê misericordioso no caminho da vida. Isso nós já ouvimos também
no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Portanto, o nosso jeito generoso, permanente, de repartir os talentos, colocando-os a serviço de todos e tendo um olhar particular, uma opção preferencial pelos mais pobres, isto é uma atitude sensata e uma expressão de conversão. Na mensagem que o Papa Francisco escreveu para este dia, há alguns pontos importantes que brevemente quero destacar com vocês. Diz o Papa: a pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a cada condição particular. Em cada uma destas expressões de pobreza, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis. É o texto do próximo domingo. O Papa ainda nos diz: estender a mão para o pobre. E este é o lema bíblico que ele escolheu para esse dia. Estende a tua mão ao pobre. É um versículo do Eclesiástico. Então o Papa insiste: estender a mão leva a descobrir, antes de tudo, a quem o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. Estender a mão na direção do pobre é uma via de mão dupla. Socorre o pobre e converte o coração de quem estendeu a mão na direção do pobre. Esta pandemia, continua o Papa, chegou de improviso, mas a mão estendida do pobre não chegou de improviso. Pobres sempre tereis convosco, diz Jesus, e quer que os seus discípulos mantenham uma disposição positiva, ativa, generosa na direção dos pobres deste tempo. Este período em que vivemos colocou em crise muitas certezas, ensina Francisco. Sentimos-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos a sensação da limitação e da restrição da liberdade. A perda do emprego, dos afetos mais queridos, como a falta das relações interpessoais habituais, abriu subitamente horizontes que já não estávamos acostumados a observar e a valorizar. As nossas riquezas espirituais e materiais foram postas em questão e descobrimos-nos amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, descobrimos como é importante a simplicidade e o manter os olhos fixos no essencial. Amadureceu em nós a exigência de uma nova fraternidade, capaz da ajuda recíproca e estima mútua. Este é um tempo favorável para voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e para com o mundo. Vivemos já muito tempo na degradação moral, fechando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade, diz o Papa. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por nos colocar uns contra os outros na defesa dos interesses próprios e provoca novas formas de violência e de descuido do meio ambiente. Esse tempo de pandemia fez sentir-nos como todos somos igualmente frágeis e pobres de alguma coisa. E deveria ter nos educado para uma capacidade permanente de olharmos uns aos outros e cada um oferecer ao outro o que tem e que pode vir ao encontro da necessidade do outro. Mas o Papa também chama atenção para aquilo que poderia ser enterrar o talento, como lembramos no texto. Enterrar o talento significa para o Papa manter as mãos no bolso. Estende a mão ao pobre,
faz ressaltar, por contraste, a atitude de quantos conservam as mãos nos bolsos e não se deixam comover pela pobreza, da qual frequentemente são cúmplices também estes egoístas que não repartem. A indiferença e o cinismo são o seu alimento diário. Que diferença relativamente às mãos generosas que percebemos também neste tempo. Existem mãos estendidas para apertar rapidamente o teclado do computador e deslocar somas de dinheiro de uma parte do mundo para outra, decretando a riqueza de restritos grupos e a miséria de multidões ou a falência de nações inteiras. Há mãos estendidas acumulando dinheiro com a venda de armas que outras mãos, inclusive mãos de crianças, vão utilizar para semear morte e pobreza. Existem mãos estendidas que na sombra trocam doses de morte para se enriquecer e vivem no luxo e num efêmero desregramento. Existem mãos estendidas que às escondidas trocam favores ilegais. E há também mãos estendidas que numa hipócrita respeitabilidade estabelecem leis que nem mesmo eles observam. Meu irmão, minha irmã, neste dia de eleições, somos chamados a pensar seriamente no cuidado com os mais pobres. É preciso que neste dia, a partir da fé e da graça que Deus nos dá, escolhamos homens e mulheres que vão ocupar esses lugares públicos de vereança e de cuidado das cidades no poder executivo, vereadores e prefeitos, homens e mulheres capazes de uma atenção particular aos mais pobres, começando das periferias, oferecendo a esses irmãos o que ainda não receberam e que têm direito. Este seria um belo critério para votarmos. Escolhermos homens e mulheres que têm uma atenção, ou dedicam uma atenção, ou que ao longo da sua vida até aqui mostraram atenção aos mais pobres. Este é um critério que nós podemos e devemos levar em conta, sem nos esquecer de que um dia Deus vai nos perguntar como nós cuidamos dos vulneráveis da terra. Sejamos como aquela mulher sábia e forte do livro dos Provérbios, que abre suas mãos ao necessitado e estende as suas mãos ao pobre. Este é um belo exemplo que eu, você, os políticos, os governantes, podemos assumir como nosso dever de casa cotidiano. É nesse cuidado com todos, começando pelos mais pobres, é que nós vamos multiplicando o talento. Só não vale enterrar o talento. Quem enterrar o talento vai ouvir como aquele homem do Evangelho: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Devias ter depositado o talento que te dei no banco da vida e das relações, para que ao voltar eu recebesse com juros o pequeno bem que se poderia tirar do dom que eu te dei. Cada um tem dons, é preciso descobri-los e colocá-los a serviço do bem.